Lucas 22. A partir do verso 7, meus irmãos, nós lemos assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amados irmãos, esse é um momento muito importante na vida da igreja. Essa leitura retrata o momento em que o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor. Ele come com os seus apóstolos pela última vez, participa da festa da Páscoa, onde as famílias se reuniam para lembrar daquele momento glorioso em que Deus livrou o seu povo da morte lá no Egito. Diz as Escrituras que ali um cordeiro era sacrificado para ser comido pelas famílias, e aquele cordeiro representava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi uma lembrança extraordinária dela. O Senhor Jesus Cristo participou juntamente com os seus. E logo, uma palavra que ele diz aqui me chama muita atenção. O verso 15, quando ele declara, disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus estava consciente de que a sua hora se aproximava. Como você ficaria se você soubesse que os seus instantes finais, com muita dor e com muito sofrimento, estavam chegando? Veja como ele encara
esse momento com tanta serenidade, com tanta convicção, com tanta segurança e com um desejo muito nobre de comer a Páscoa com os seus apóstolos. Ele estava ali presente, literalmente, com os seus participando. Ele também está presente aqui, espiritualmente falando, o Senhor está presente conosco. E ele fala desse desejo de comer, porque isso só iria se repetir na glória, na eternidade. Então, a ceia, ela não apenas nos traz a memória do passado, da morte do Senhor Jesus Cristo, como também esse momento nos fala da sua segunda vinda, quando a igreja estará nas bodas do Cordeiro, participando na glória celestial, como a leitura que fizemos no início deste culto, quando, como um grande coral, estaremos unidos aos anjos do Senhor, declarando: digno é o Cordeiro que foi morto. Então, aproximava-se esse momento, e diz o texto, Jesus estava ansioso por participar juntamente com eles. Veja que honra que aqueles homens tiveram. A mesma honra, meus irmãos, que nós teremos na glória, na eternidade. Se já é glorioso demais a sua morte, o seu sacrifício por cada um de nós, imagine quão glorioso será participarmos das bodas do Cordeiro, juntamente com Ele, na sua santa presença, literalmente. Será algo extraordinário. Mas esse momento aqui nos ensina também algo sobre a necessidade que nós temos de refletir sobre as nossas vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo toma o pão, diz a Bíblia que Ele dá graças e parte aquele pão. Era apenas um pão. Note bem, a festa da Páscoa se comia muitos pães e se tomava vários cálices. Mas este é um momento especial, em que Ele institui a ceia. E Ele toma um pão e parte aquele pão e reparte com os seus. Ora, aquele pão representava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, era um só. Ele estava unido com a sua igreja naquele momento, naquele pão. E nós sabemos que pão é um dos símbolos do Senhor Jesus. Ele declarou no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, e quem deste pão comer jamais terá fome. A igreja, portanto, ela está representada ali, naquele pão que o Senhor Jesus Cristo parte. A ceia, conquanto que, em especial, nos lembra a carne de Cristo que foi partida por nós, nos lembra também que isso foi feito para fazer dos filhos de Deus um só corpo, uma só família. E assim devemos viver todos juntos, unidos, pois o preço que Ele pagou por nós não foi apenas para morrermos e irmos para o céu, mas para fazer de nós uma família, a sua igreja. Depois disso, diz a Bíblia, que Ele deu um cálice aos seus discípulos, e todos tomaram de um mesmo cálice, representando novamente a unidade, assim como no pão, assim também no cálice, representando a unidade da igreja. Aquele cálice foi chamado cálice da nova aliança. A antiga aliança, de alguma forma também relembrada na festa da Páscoa, a antiga dispensação, o antigo concerto que Deus fez com o seu povo.
agora o Senhor, ela dá lugar a uma nova aliança, ela torna-se antiquada, para, no lugar desta, da antiga aliança, é instituída uma nova aliança selada com o sangue de Cristo. Jesus diz que isso tudo deve ser feito em sua memória. E quando a Bíblia fala de fazer isto em memória de Cristo, deixa claro que, portanto, é uma ordenança, fazer, é um imperativo do verbo fazer. Mas isso deve ser uma memória, não uma mera memória, uma memória vaga, mas uma memória que possa trazer para nós a cena do Calvário, a dor e o sofrimento que ele padeceu, para nos resgatar, não é? Para limpar os nossos corações do pecado, para tirar de nós a culpa, para nos tornar novas criaturas. Isso deve vir nesse momento de uma forma especial. A dor, a agonia do Getsemane, a agonia da cruz, a agonia que foi retratada na leitura do nosso momento de confissão nesta manhã, quando o pastor Everton leu Isaías 53, declarando ali o profeta, o servo sofredor, o homem de dores e que sabia o que era padecer. É como se fosse necessário que nesta hora fôssemos trasladados para aquele momento do Calvário, estivéssemos todos diante da cena da cruz, vendo, né, a angústia, quando nosso Senhor, ele abre a boca e disse: Pai, por que me desamparaste? Note bem, o sofrimento, a dor que ele passava ali naquele instante. Ou então sermos transportados para aquele momento em que ele está no jardim do Getsemane, orando ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Então, são essas cenas que devem ser trazidas em nossa memória desse instante, quando ele diz: fazei isto em memória de mim. Mas também olharmos para o futuro, como disse, isso fala também da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho desejo, ansioso, estou de participar desta festa convosco, porque depois, só na eternidade, só na glória. Evidentemente, todas as vezes que nós estamos diante da mesa do Senhor, Ele está presente, do ponto de vista, porque onde estiver a sua igreja reunida, Ele ali está, e o seu Espírito habita em nós. Mas as bodas do Cordeiro, na eternidade, vai ser certamente algo extraordinário. A igreja gloriosa participará, não apenas a igreja local, como participamos aqui, mas a Bíblia diz que diante do Cordeiro estarão milhares de milhares, incontáveis, o número de todos aqueles pelos quais ele intercedeu lá na cruz do Calvário. Um momento glorioso em que o Cordeiro receberá, né, o diadema real. Estarão todos, diz o livro de Apocalipse, como o som de muitas águas, ecoando louvores ao Cordeiro que está assentado e ao nosso Deus. Como diz a Escritura, seja o louvor. Eu queria chamar a atenção para todos, nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo indica que seria traído. A Bíblia diz aqui, no versículo 21, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado,
mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Quem seria o traidor? Note bem, a sutileza, o disfarce de Judas era tão perfeito aos olhos humanos, não é? Que ninguém desconfiou da pessoa de Judas quando Jesus declara que um deles haveria de traí-lo. Então a pessoa pode vestir-se como crente de tal maneira e ter um tipo de comportamento e ter um tipo de relacionamento tal, mesmo não sendo verdadeiramente crente, que fica acima de qualquer suspeita. Como eu, me entristeço quando alguém se revela que não é verdadeiramente salvo, que não confiava plenamente na graça de Cristo para a sua salvação. E isso é uma coisa, é muito triste quando isso, nós tomamos conhecimento de pessoas que se afastam, que se desviam, vão para o mundo. Mas todos nós temos comunidade como se todas as pessoas fossem verdadeiramente cristãs, fossem verdadeiramente salvas. Judas não foi, ninguém não levantou suspeita. Eu não sei se alguém possa ter pensado, não será Mateus, ele era um cobrador de imposto, será que ele não, o caráter dele não era bom, tal? Não será Pedro, que era tão sanguíneo, tão terrível? Não. E isso é muito importante para esse momento aqui que nós estamos diante da mesa do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando de que A e B vai participar da ceia. Cada um olhou para si mesmo, não é? Diz o outro evangelista, por acaso sou eu, Senhor? Essa a pergunta, não é? A ser feita. Então, é necessário que nesta hora, porque nós temos a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu sei que é fácil a gente suspeitar de outra pessoa, no momento da ceia, achar que A ou B não seja digno de participar. Mas não é isso. Note bem que o pecado, às vezes, ele atua na vida de uma pessoa de uma forma tão sutil, que às vezes aquele que a gente acha que não deveria participar, deveria, aquele que não devia, participa, e a gente acha a coisa mais normal. A regra das Escrituras é clara, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Judas não atentou para a sua condição espiritual, embora havia um propósito soberano de Deus em todos os acontecimentos acerca da morte do seu filho amado Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro aqui que ele foi responsável pelo seu ato, porque Jesus diz, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Esse foi um plano divino, estabelecido na eternidade. Foi propósito soberano de Deus. Mas todos nós fomos responsáveis pela morte de Cristo lá na cruz. E ele, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E a morte de cruz era uma morte maldita. Então,
nós deveríamos ser amaldiçoados com a morte, mas ele se fez maldito por nós. Pense nisso. A morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte em nosso lugar. Foi um sacrifício vicário em nosso favor, nos substituindo. E a morte dele é plenamente suficiente para nos salvar. Você não precisa de Cristo e boas obras. Você não precisa de Cristo e penitências. Você não precisa de Cristo e guardar sábado. Você não precisa de Cristo e absolutamente mais nada. Há suficiência no sacrifício de Cristo. E se você pensar e agir em favor da sua salvação, querendo como que completar aquilo que Cristo fez, tudo foi em vão, você está completamente perdido. Absolutamente com mais nada e ninguém, o Senhor Jesus Cristo divide a sua glória. Ele se fez maldito por mim e por você. Note bem, o Pai matou na cruz o seu Filho por cada um de nós. Pense nisso, neste momento, com gratidão. E peça perdão a Deus por achar que você pode fazer alguma coisa para completar a obra de Cristo. Estou dizendo isso porque essa salvação por obras, que muitas vezes criticamos, às vezes encontra restinho disso no coração de algumas pessoas, e às vezes acontece de tais pessoas se afastarem, por não crerem na plena suficiência, graça do Senhor Jesus Cristo. Que essa seja uma manhã, portanto, de gratidão em nossos corações. E Cristo que diz, que espera, não é? Um dia, a sua igreja, para participarmos todos com Ele, na glória eterna, que nós possamos participar nessa esperança de que um dia estaremos assim para sempre com o Senhor. Amém.